A irmã Rosana, ela tem a oportunidade de orar pela ministração da palavra e logo em seguida o Ayrton tem a oportunidade. A paz do Senhor para todos, boa noite. Que Deus abençoe cada família nesse momento. Vou orar pela palavra. Pai nosso que estás no céu, Senhor, venha, Senhor, com a sua providência, Senhor. Venha, Senhor, trazer, Senhor, conforto aos nossos corações, Pai. Traz conforto aos nossos corações pela tua palavra, Pai. Que seja, Senhor, a cada coração que ouvir, Senhor. Ó, Senhor, nesse momento de tantas aflições, Pai, que o Senhor venha determinantemente, Senhor, a tua presença, Senhor, em cada palavra que o pastor Ayrton vai fazer, Senhor. Eu te peço, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que envolva, Senhor, nesse momento, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos? Amém. Estão me escutando bem? Vamos sim, Ayrton. Sim, então. Bem, boa noite. Boa noite a todos, a todas, Amém. nessa noite. Que a graça e a paz do Cristo estejam em nossas vidas nessa noite. Amém, queridos? Vamos, nessa noite, ouvir uma mensagem, uma breve mensagem, né, da parte do Espírito Santo. Nós possamos estar com as nossas mentes, com os nossos corações abertos para aquilo que o Espírito de Deus tem a falar conosco, a ministrar no nosso coração, na nossa mente, né? As águas vivas que descem do trono de Deus para regar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, nos fazer fortalecer, né? O pastor Paulo vai dizer que temos que nos fortalecer na força do seu poder, né? Para que nós possamos resistir ao dia mau, né? Estamos vivendo aí dias muito maus. Então, que possamos nos revestir de toda a armadura de Deus. De toda a armadura de Deus. Vou pedir para você acompanhar a leitura. Vou trazer nessa noite uma parábola do Senhor Jesus, que fica lá em Lucas 18. Lucas 18, do 9 ao 14. É a parábola do fariseu e do publicano, né? E toda parábola de Jesus tem um propósito, né? Não é uma coisa aleatória, mas é um contexto, né? E eu gostaria de trazer uma breve mensagem hoje falando sobre a justificação pela fé, né? Esse pilar doutrinário tão importante na vida cristã, né? Na vida de cada um de nós. É a justificação pela fé. Então eu vou ler aqui com vocês. Eu vou ler. Depois a gente vai fazendo uma leitura, versículo a versículo, e trazendo a mensagem. Lucas 18, 9 diz: E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro,
foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Graças damos a Deus por essa palavra. Bem, queridos, aqui nós temos dois personagens, né? E esses personagens, eles não são aleatórios. Esses personagens e essa parábola, né, ela nos traz um ensinamento, ela nos traz uma revelação, né, sobre justiça, né? Sobre a justiça, o que é a justiça e o que é a justificação pela fé. Será que nós temos justiça diante de Deus? Será que nós temos merecimento diante de Deus, méritos? E é justamente aqui o que a gente vai ver nessa parábola, né? Será que a gente tem algum mérito? Será que a nossa religiosidade, será que a nossa moralidade, o nosso padrão moral é suficiente para nos justificar? Né? Será que a nossa bondade, né? As nossas obras, digamos, de caridade, são suficientes para nos justificar diante de Deus? Será que nós temos essa justiça própria para apresentar diante de Deus e sermos inocentados? É isso que a gente vai tratar nessa noite, né? É isso que essa parábola quer tratar. Aí Jesus começa logo no primeiro versículo, né? E justificar nada mais é que um ato, né? Uma restauração do indivíduo a um estado de justiça. É inocentar, é torná-lo justo, tornar uma pessoa justa. Isso é justificar, é um ato de justificar. Fazer justiça a uma pessoa, torná-la inocente, torná-la sem culpa. Isso é possível, né? É possível tornar uma pessoa sem culpa? É possível você ser inocentado diante de Deus? Você olha para dentro de você mesmo, você olha para dentro do seu coração, você olha para dentro da sua mente, você olha para os seus pensamentos, né? Reflete e pergunta: será que eu posso ser inocentado? Né? Será que eu posso desfrutar? Será que eu sou justo? Eu sou inocente? Quem é capaz de olhar para si e dizer: eu sou justo, eu sou inocente diante de Deus? Né? Você faz aquele exame de consciência e diz: eu não tenho culpa nenhuma, eu tenho eu sou inocente, eu sou justo. Quem é capaz de dizer isso, né? Quem é capaz de se levantar, de levantar a cabeça e dizer: eu sou justo? Mas isso nós vamos também ver. Essa é a questão que traz aqui esse texto, né? E Jesus começa a dizer que o propósito dessa parábola, que ele começa a dizer: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Olha só como a parábola ela vai ganhando um corpo, né? No seu primeiro verso, Jesus vem trazendo qual era a essência dessa parábola, qual a essência, o que era que ele estava querendo trazer para o seu público ali que estava ouvindo, e sempre tinha um bom público ouvindo Jesus, desde pessoas, vai dizer, de prostitutas, de publicanos, a religiosos, era um público ali. Jesus vai dizer assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então ele já está mandando um recado para um determinado grupo que se achavam justos, né? E Jesus começa a contar a palavra dizendo assim: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Se faz necessário a gente
saber, né? Quem eram esses dois personagens? Quem eram essas duas figuras dentro ali da comunidade, digamos assim, de Israel, da comunidade ali judaica, né? Quem eram essas duas figuras, né? Quem era o fariseu? O fariseu, e antes de mais nada, diz que dois homens subiram ao templo para orar. Então, esses dois homens, se eles subiram ao templo para orar, né? Denota que eles tinham fé, né? Ambos tinham fé. Porque ninguém se desloca para um local se não tiver fé. Então, os dois tinham fé e os dois criam em Deus. E se deslocaram ao templo para orar. Porém, eles estavam em posições muito distintas, né? Tanto, eu acredito que fisicamente, né? Quanto no estado de espírito de cada um. Um via, digamos assim, um ia bastante temeroso e o outro ia muito confiante. O fariseu tinha um certo ar de superioridade, né? Tinha uma altivez, uma presunção. Né? E o fariseu gozava na comunidade, digamos assim, de uma boa reputação. Quem olhava para ele dizia assim, lá vai um homem de Deus. Nitidamente pela sua aparência, né? Pelas suas vestimentas, pela forma como ele se comportava, pela forma como ele falava. Então, tudo nele expressava, né? Toda a aparência dele expressava, né? Um alto padrão de moralidade e de religiosidade. E ele era muito confiante, confiava muito nos seus dotes, né? Confiava muito na sua moralidade, confiava muito na sua religiosidade, né? Naquilo que ele produzia, naquilo que ele fazia, nas suas obras religiosas que ele fazia, né? Nos seus dogmas. Ele estava muito confiante. E ele foi ao templo assim, com toda essa confiança. Né? No verso 11, vai dizer que o fariseu, em pé, orava no íntimo. Em pé, orava no íntimo. Ou seja, como ele estava em pé, isso simboliza uma condição de altivez, né? Ele estava em pé, ele estava muito confiante, ele estava altivo, e ele orava no íntimo, né? E ele falava com Deus como se fosse assim, quase como se fosse um igual, sabe? Pelo seu padrão moral e pela sua, digamos assim, a sua santidade, ele se colocava diante de Deus praticamente como se ele fosse um igual. Sabe? E ele não olha para si. Ele olha para si somente para realçar as suas virtudes. Né? E ele diz assim, aquele homem que se colocava em pé, com altivez, e ele orava assim, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Os outros homens são ladrões, eles são corruptos, eles são adúlteros. Nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Perceba, sabe, o alto grau de superioridade no qual ele se coloca, né? Eu não sou como os outros homens. Ou seja, aquele homem estava evocando para si uma justiça própria. Ele disse assim, olha como eu sou bom, olha como eu sou justo, olha como eu cumpro os meus deveres. E por isso, Deus, eu mereço. Eu mereço porque eu sou justo, eu sou bom. Eu não sou como os outros homens. Então, ele era de uma categoria única. Era ele e os outros homens. Ele se colocando numa posição de supremacia, de superioridade, né?
dentro de uma presunção de justiça própria, sabe? Baseado na sua moral, nos seus costumes, baseado na sua condição religiosa de cumprir os seus dogmas, de entregar os seus dízimos. Estava aí toda a sua justiça. E ele, segundo, falava para Deus que ele merecia, porque ele era um homem justo. Ele evocava a justiça própria. No outro, digamos assim, do outro lado do ringue, estava o publicano. E quem era o publicano? O publicano era um sujeito que cobrava impostos. E ninguém gosta de quem cobra imposto. O publicano era aquele cara meio rejeitado. Era o cara que era pagão praticamente aos olhos dos religiosos. O publicano era um pagão. Ele era um homem desprezado. E por isso que ele, tendo essa má fama para fora, e essa má fama para fora refletia diretamente no seu estado de espírito. Ele era tão visto assim para fora que ele começou também a se ver assim para dentro. Sabe? Ele disse, será que tanta gente dizendo que eu não presto, que eu não valho nada, será que eu valho alguma coisa? Sabe? Mas mesmo assim, aquele homem, ele foi para o templo orar, ele vai até a Deus, mesmo diante da sua condição, né, com uma má fama para fora, com uma baixa estima também, produzida pela sua má fama, né? E ele se achega diante de Deus, né, de fato, numa condição de muita fragilidade, de muita fraqueza, de muita humilhação, de fato como um pecador, né? E no verso 13 diz assim que, mas o publicano ficou, olha só o termo utilizado, enquanto que o outro ficou de pé, numa condição de altivez, né, de confiança, baseado na sua justiça, na sua moral, nos seus costumes. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito. Esse bater no peito simboliza arrependimento. Quando os homens e os judeus usam essa prática, né, até hoje, para orar. Né? Eles oram batendo no peito em sinal de arrependimento. Eles oram batendo no peito em sinal de arrependimento. Então, como nós percebemos, Márcio publicano ficou à distância. Ele se achava que ele estava distante de Deus. Ele pensava que estava distante de Deus. E por ele estar com tanta baixa estima, ele nem sequer olhava para o alto. Mas batendo no peito, ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E aí está todo o segredo. Aí está todo o segredo. Que vem o reconhecimento. Para alcançar graça, você tem que reconhecer que é pecador. Você tem que reconhecer que é pecador. Você tem que reconhecer que não tem mérito. Você não tem merecimento. Essa é a grande base da justiça de Deus. Não é uma justiça atribuída àquele que se considera justo, que se considera bom. Mas a justiça de Deus vem sobre aquele que se considera pecador, que não se considera merecedor. Mas que
semelhante como esse publicano, se coloca na condição de pecador e suplica pela justiça de Deus, suplica pela misericórdia de Deus. E no verso 14, Jesus diz assim: eu digo que este homem, quando ele fala este homem, é este publicano, tão desprezado pelos outros homens, e não o outro, o fariseu, que se considerava justo, que tinha a justiça própria, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Percebemos aqui que esse homem foi para casa inocentado, justificado. Ele foi tornado justo. Não pela sua obra, não por aquilo que ele fez, não pelos seus atributos morais ou sua religiosidade, mas pelo reconhecimento de que ele era um pecador, de que ele necessitava, de que ele carecia da graça de Deus. E ele, batendo no peito, ele reconhece isso. Sou pecador. Eu necessito da tua graça. Eu necessito da tua misericórdia. Então, o reino de Deus é concedido aos humildes. E o humilde, ele reconhece a sua condição. O humilde reconhece que precisa, que necessita da graça de Deus. Enquanto o soberbo não. O soberbo, ele se ampara na sua moralidade, nos seus costumes, nos seus deveres, nos dogmas que ele pratica, nas ofertas que ele dá. Mas o humilde não. O humilde reconhece quem ele é. E baixa a cabeça diante daquele que tudo pode fazer. Então, querido, não permita que seu padrão moral, de religiosidade, seja motivo para você julgar, para você se colocar acima dos outros homens. Que nem o exemplo aqui do fariseu, que dizia, porque não sou como os outros homens. Então não deixe o seu padrão, né, os seus rituais, a sua condição religiosa te tornar soberbo, te colocar num ponto onde você julgue os outros homens, dizendo para onde eles vão. Tem muita gente que se comporta assim, já tem um juízo pronto, não frequenta, não é batizado, não faz isso, não faz aquilo, então esse aí não é merecedor. Muito cuidado com o tipo de juízo que você desfere, né? Baseado unicamente na sua justiça, no seu ponto de vista. E o seu ponto de vista é muito falho, é muito... você enxerga muito pouco, nós enxergamos muito pouco. Nosso ponto de vista é só um ponto de vista. Ou melhor, é só uma vista de um determinado ponto. Mas aquele que tudo vê, né? Aquele que tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, né? Aquele que o castigo o castigo que era para nós estava sobre ele. Ele é quem diz, né? Ele é quem decreta. Ele é quem diz quem é justo, porque ele é quem justifica. O seu sacrifício é para justificar. Lembra-se do homem lá na cruz que estava ao lado dele e que ali no momento ele reconhece a sua condição,
Ele reconhece a sua condição de pecador. Ele não passou por nenhum ritual de passagem, nada. Ele apenas reconheceu a condição que ele estava. E ele disse, numa atitude humilde, diante daquele que estava na mesma posição que ele, ombro a ombro, e ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, não vieres no teu reino. Prontamente Jesus o justificou. E isso é a nossa justiça. Nossa justiça não é baseada nos nossos méritos. Nossa justiça é baseada naquilo que o Cristo fez por nós. Imediatamente, aquele homem foi justificado ali na cruz. Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Então, aquele homem recebeu uma justiça que ele não produziu, mas ele recebeu por graça. Talvez a sua vida toda foi de delitos. A sua vida toda, humanamente, foi de injustiça. Mas ele foi inocentado, porque não foi baseado na justiça dele que ele foi salvo, foi baseado na justiça do Cristo que o inocentou e quis ter misericórdia dele, ter compaixão dele, porque nós todos estamos na mesma condição, na mesma condição. E aquele homem foi justificado, ou seja, foi inocentado. Para finalizar essa mensagem, essa breve mensagem, eu gostaria de, só para ilustrar mais ainda, a justificação pela fé. Vou ler com você Romanos, um pequeno trecho de Romanos 13, é um capítulo muito lindo, mas eu vou ler com você Romanos 3, de 21 ao 24. Romanos 3, do 21 ao 20, Romanos 3, do 21 ao 24. Que diz assim, só para complementar essa parábola. Diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Independente da lei, ou seja, não uma justiça que vem pela lei, não uma justiça manifesta por intermédio do cumprimento da lei, do regramento da lei, das ordenanças da lei. Não. Ela é independente da lei. Porque pela lei, ninguém é justificado. Ninguém é inocentado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. A lei não produzia essa justiça, mas ela testemunhava acerca dela, ou seja, ela falava sobre essa justiça vindoura. E os profetas também testemunhavam. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Justiça de Deus mediante a fé. Não há distinção, pois todos pecaram, o fariseu e o publicano. Talvez nós estejamos divididos nessas duas grandes classes, entre fariseus e publicanos. Pois todos pecaram. O fariseu e o publicano também pecou. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituídos. Não merecem
não alcançam, foram expulsos dessa glória, dessa presença. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Grife isso. Gratuitamente. Não precisa pagar nada. A bênção de Deus é gratuita. Não permita que te vendam a bênção de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, por meio da redenção, ou seja, por meio do perdão dos pecados que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, ou seja, para o teu favor, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, essa é a justiça de Deus. Cristo é a nossa justiça. Fomos justificados, fomos inocentados, não pelos nossos méritos, não pelo nosso padrão de moralidade, não pela nossa religiosidade, mas confiantes naquilo que ele fez, humildemente confiantes naquilo que ele fez, né? Gratuitamente recebemos essa redenção, esse perdão dos pecados. Ele é a nossa justiça. Podemos celebrar isso. Podemos celebrar isso. Podemos celebrar que Cristo é a nossa justiça. Quando nós pedimos por justiça, e é um conceito tão difuso, tão difícil, né? Sabendo que nenhum de nós teríamos justiça própria para sermos absolvidos no tribunal de Deus. Ele mesmo se fez, né? Ou tomou nossa sentença, tomou o nosso pecado, né? E se fez pecador por nós para que por intermédio dele pudéssemos ser justificados, pudéssemos ter justiça, pudéssemos ser inocentados no tribunal de Deus. Por isso que Paulo vai dizer naquela figura tão bonita que ele diz: assentados em regiões celestiais com Cristo Jesus. Assentados em regiões celestiais com Cristo Jesus. Sei que você pode olhar para si e dizer assim, mas eu não tenho mérito, eu não tenho justiça própria. É justamente o que está aí, o reconhecimento de não ter o mérito, não ter a justiça própria. Mas se colocar humildemente diante de Deus, para que você seja justificado, redimido, melhorado, aperfeiçoado. Esse é o grande segredo. A nossa justiça provém de Cristo. A nossa justiça foi feita. E nós somos justificados. E quanto a isso aí, eu espero que você esteja pacificado. Que toda culpa que porventura esteja no seu coração, todo peso no seu coração, na sua mente, de culpa. Que a culpa, ela faz uma devastação tremenda na nossa vida, né? A culpa, ela devasta o nosso coração, o nosso semblante. Portanto, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então, pacifique a sua alma, pacifique o seu coração, faça valer essa justiça. Em nome de Jesus. Amém? Essa era a mensagem que eu gostaria de trazer hoje para os nossos corações, do Espírito de Deus. Gostaria de fazer uma breve oração para concluir. E espero que você, assim como eu, tenha sido imensamente abençoado nessa noite. Que essa palavra tenha refrigerado o seu coração. Que você possa orar a Deus nessa noite como uma pessoa justificada. Como uma pessoa que foi justificada. Né? Como uma pessoa que experimentou o perdão. Que experimentou o perdão advinda
do sacrifício do Cristo. Espero que você tenha experimentado isso nessa noite. Espero que o Espírito de Deus possa abrir o seu entendimento para entender mais e mais. Que ele possa aperfeiçoar a obra dele em nossas vidas. Como redimidos, como transformados, como justificados. Você não pode correr muito para ter justiça própria. Você nunca vai conseguir. Porque ela é muito alta para você conseguir cumprir. Mas se você se pacificar, né? Entendendo que o que poderia ser feito para você foi feito por Cristo, você pacifica a sua alma, né? As pessoas queriam perdão, muitas se flagelando o seu corpo, subindo montes, subindo escadas de joelho, tudo para tentar alcançar a paz no seu espírito, o perdão da culpa em relação a Deus. Mas você não precisa fazer isso. Você só precisa fazer que nem um publicano. Né? Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Bater no peito e reconhecer que é um pecador e pacificar sua alma, porque o que teria que ser feito por você foi feito por Cristo. E Ele libera sobre a sua vida, libera sobre as nossas vidas a sua paz. Que Ele disse para os seus discípulos lá naquele cenáculo, lá naquele espaço: eu vos deixo a minha paz, a minhas paz vos dou. Não vos dou como dar o mundo. Entendeu? Então, refrigere a sua alma, receba essa justiça, essa paz, essa alegria do perdão. Pai, graças te damos pela essa revelação, pela essa maravilhosa graça, como muito já se foi cantada. Amazing Grace, maravilhosa graça, estupenda graça. Te adoramos, te bendizemos, porque nada podemos fazer por nós mesmos. Nós não temos justiça própria, nós não temos mérito algum diante de ti. Porque a tua justiça é muito perfeita, muito reta, muito alta. Só o Senhor mesmo que poderia cumprir em nosso favor. E o Senhor a cumpriu em nosso favor, e nós, humildemente, recebemos essa justiça, para que possamos ter a alegria do perdão, para que possamos desfrutar dessa justiça que vem do alto, que vem de ti. Justiça de Deus. Cristo, justiça de Deus em nosso favor. Graças te damos, Pai. Continua nos agraciando, nos abençoando. Continua abençoando a todos aqueles que estão aqui, que ouviram essa mensagem, e porventura aqueles que virão a vir e a ouvir após. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Graças te damos, reconhecendo o teu total mérito. Teu total mérito. Graças te damos. Amém e amém. Queridos, um grande abraço. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Beijo, beijo, beijo. Amém, amém. Parabéns a Ayrton por essa mensagem que nos remeteu à misericórdia do Senhor, né? Todas as mensagens que são pregadas aqui são muito edificantes.